no Conversando sobre o Espiritismo desta noite. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos na doutrina espírita, amigas e amigas que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e de outros veículos da informação social. Nossos votos de muita paz. Friedrich Nietzsche, o notável filósofo alemão, pessimista, entre as pérolas que nos legou na sua filosofia, uma delas me fascina. Diz ele: toda ideia nova, para ser transferida para a humanidade, deve passar por 3 estágios. O primeiro deles, a ideia é terrivelmente combatida. O segundo, caso ela resista, é levada ao ridículo. E caso ela resista, ela é aceita e adotada. Utilizamos o pensamento de Nietzsche para falar a respeito do Espiritismo, essa doutrina extraordinária. E o seu codificador, Allan Kardec, um homem sábio, contemporâneo de Nietzsche, porquanto, estudando e abrindo páginas para nossas reflexões, na Revista Espírita, Allan Kardec apresenta os vários períodos pelos quais a doutrina espírita passaria até firmar-se na cultura da sociedade. Ele estabeleceu que seriam 6 esses períodos. O primeiro período foram os fenômenos mediúnicos, que apareceram em diversas partes do mundo, desorganizados, bulhentos, agradáveis ou não, e que ele denominou período de curiosidade, porque era o período em que se faziam perguntas frívolas àqueles seres, acreditamos mais tarde, que se utilizavam dos meios mais rudes para poder entrar em contato conosco. E por minha vez, havendo nascido numa cidade interior do estado da Bahia, recordei-me das curiosidades juninas, quando se realizavam questões de adivinhação para casamento, para a escolha da profissão, etc. Período de curiosidade. As mesas girantes, as mesas falantes, as várias experiências, inclusive também com a cestinha que escrevia, uma cestinha de vime, etc. Foi um período, portanto, cheio de curiosidades. Não havia denominações, ninguém sabia o de que se tratava, mas com a acuidade das observações kardecianas surge o segundo período. Esse segundo período é um período filosófico, porque se percebeu que aqueles fenômenos aparentemente curiosos, frívolos, os eram assim porque as pessoas que se acercavam para observá-los também o eram. Desse modo, as respostas eram compatíveis às perguntas que se lhe faziam. Mas desde a última terça-feira de maio de 1855, o panorama mudou. Quando o professor Rivaio, nome de Allan Kardec, ao observar a mesa movimentando-se, ao invés de fazer-lhe uma pergunta trivial, ele foi mais além. Como é que pode, disse ele, uma mesa destituída de cérebro e de nervos pensar? Porque os atributos do pensamento, mesmo para o materialismo, são os nervos e o cérebro. E a mesinha respondeu, que curioso, não é a mesa que responde. Somos nós, as almas daqueles que vivemos na Terra. A resposta foi perfeitamente compatível com a gravidade da pergunta.
Então nasce o momento filosófico. Afinal, por que os mortos estavam interessados na investigação feita pelos vivos? Porque vinham asseverar e provar que a vida continuava depois da morte. Que o fenômeno mortis é um fenômeno biológico de transformação molecular, porque nem mesmo as moléculas morrem, tudo se transforma. Ele terá ocasião de mais tarde, na questão 450 do Livro dos Espíritos, receber uma bela resposta. O átomo de hoje será anjo de amanhã. Assim como o querubim de hoje já foi átomo ontem, tudo se transforma em a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Dessa forma, podemos ver que aquela resposta já era a primeira base da filosofia espírita. E ela pôde transformar realmente num corpo de doutrina filosófico quando apresentada a 18 de abril de 1857, em Palais Royale, na livraria Danty, pela viúva de Monsieur Danty, que era amigo de Allan Kardec. Aparece a Era do Espírito Imortal, porque é apresentado um livro de filosofia com 504 perguntas. E Allan Kardec, achando-o insuficiente, trabalhou e na segunda edição ele apresenta 1019 questões que abordam desde os fenômenos do macro como do microcosmo. E também faz mais. Ele vai à filosofia em si, utilizando-se dos filósofos idealistas, mas também dos materialistas, dos utilitaristas do século XIX, e chega a essa postura de natureza imortalista, quebra o velho tabu de que a crença na imortalidade da alma era das pessoas ingênuas, ignorantes, ou pessoas que se alimentavam do pábulo da fé, porque lhes faltavam completude do ego ou da libido, como mais tarde diria Freud. Ele apresenta uma filosofia que se inicia pela indagação a respeito da causa essencial da vida. E a partir daí, ele apresenta uma obra fantástica, em 4 partes distintas. A parte científica, de pesquisa, a parte filosófica, a parte ético-moral e aquela parte de consequências religiosas. O que é que o Espiritismo pode fazer por nós? Qual é o valor da indulgência, da caridade, dos valores ético-morais? Na terceira parte, ele aborda as leis que estão vigentes no universo, baseadas na lei natural. É a primeira lei, a lei de amor. E da lei de amor ele extrai 10 leis morais que constituem o código ético e legal de toda a humanidade. Em qualquer constituição da humanidade, nós vamos encontrar algumas daquelas leis, desde a lei do trabalho, a lei do repouso, a lei do progresso, a lei que favorece a vida, a lei de destruição. É necessário que tudo se destrua na aparência para dar lugar a outras formas de vida. Então, interessante a questão das leis morais. Ele entra na área jurídica e ele vai adiante mais tarde numa obra fascinante, No Céu e Inferno, quando ele estuda o Código Penal da vida futura. 33 itens a respeito da vida futura. Então nós temos aí o Código Penal. O que é que nos acontece a respeito da vida no além da vida aqui na Terra, porque nós voltamos através da reencarnação. E num dos estudos legais filosóficos, ele aborda a questão das ofensas, do perdão, da maneira de encarar a vida. Então ele fala que o perdão, por exemplo, deve passar por 3 fases. Primeiro, o arrependimento. Porque eu não poderia fazer nada
se me não arrepender do ato ignóbil que eu pratiquei. Então, o arrependimento é essencial à lei do perdão, mas não é o único. O arrepender-se não muda nada, modifica aquele que praticou o ato. Logo depois, o indivíduo tem a expiação. Ora bem, se eu fui injusto para com alguém e sou uma pessoa honrada, eu me arrependo. Ao arrepender-me, eu sofro os males que proporcionei a outrem sem que ele o merecesse. Mas isso não basta. O terceiro é a reabilitação. É o indivíduo reparar o mal que fez. Porque se eu infelicitei alguém e este indivíduo padece a injunção penosa da minha contribuição, eu sou responsável pelo que está acontecendo-lhe. E cabe-me proporcionar-lhe o bem-estar que o capacite a entender-me, a perdoar-me e a marcharmos juntos. Fascina-me esta maneira através da qual o codificador, confirmando Nietzsche, que irá falar tempos depois, muitos tempos depois, desses 6 itens. O segundo, portanto, é o período filosófico. Apresenta-se o livro dos Espíritos. Quem é o homem? Porque sofre? De onde veio? Qual é o seu destino? Qual é a função da vida? Que beleza! Ele pergunta qual é o primeiro direito da criatura humana? Viver. Que resposta simples e profunda. Qual é o nosso primeiro direito? Viver. Mas viver, muito bem, no sentido não de coisas boas, mas bem viver. Viver com honradez, saber o trato, edificar o mundo, dar o sinal da sua passagem na terra. Na atualidade surge uma frase muito gentil. Passei por aqui para saber de você. De repente, há 4 meses, mais ou menos, na comunicação virtual e mesmo na correspondência fraterna, quase todos nós estamos dizendo, passei por aqui para poder saudá-lo, para saber como você está. É, portanto, um maneirismo literário muito simpático. É a filosofia de vida. É a maneira que nós temos de expressar a nossa vida. Portanto, o segundo período é o período filosófico. Mas o período filosófico provoca paixões, porque traz ideias novas, porque apresenta códigos de bem-estar, porque quebra tabus e, acima de tudo, dilui fantasias, imaginações, equivocações que adquirem cidadania. E surge o terceiro período, período de luta. Para que uma ideia se fixe, é necessário combater as velhas ideias. Aquele que aceita a ideia nova tem que se renovar. Utilizemos o Evangelho. É o homem velho que tem que se tornar um novo ser. O homem e a mulher, a criatura humana, que terá de modificar as suas raízes e tornar um ser diferente, novo, no bom sentido da palavra. Não jovem, novo, as velhas ideias desaparecem. E ele, renovado agora, é um outro ser que se deriva daquilo. E o Espiritismo passou, notem que coisa, pelo terceiro período, no dia 9 de outubro de 1861, na cidade de Barcelona, quando foram queimadas em praça pública 300 obras espíritas, obras de Kardec, alguns jornais e obras de outros autores, que um espiritista, amigo de Kardec, livreiro, mandara buscar em Paris. E Kardec obedeceu a todos os códigos legais exigidos pelo comércio e mandou as obras. As obras, no entanto, não foram entregues pela Inquisição, que fazia a vigília de tudo e que tinha a oportunidade de exercer o direito de condenar, aprovar ou aceitar as ideias novas. E as obras foram condenadas, porque elas eram exatamente o esclarecer dos enigmas do cristianismo que a doutrina vigente e poderosa de então em Espanha havia totalmente poluído.
Então, o cardeal teve o direito de decretar, aliás, o bispo teve o direito de decretar a condenação das obras, que foram queimadas em praça pública. Hoje, uma praça ruidosa e muito bonita no coração de Barcelona. E Kardec teve que enfrentar essa luta. Ele desejou reagir legalmente, através das leis, porque ele pagara todos os impostos, exigir daqueles homens intolerantes o reparo dos prejuízos, e os espíritos disseram, não, não, deixa, porque esse ato vai ser muito mais benéfico do que a aceitação. E ele deixou. E Barcelona nos ofereceu eminentes espíritas, inclusive o melhor tradutor das obras de Allan Kardec ao espanhol. Que fenômeno curioso! O período de luta deu-nos médiuns, portadores de uma beleza incomparável. O período seguinte foi o período religioso, porque a doutrina fala sobre Jesus. Qual é o ser mais elevado que nós temos para servir-nos de modelo e guia? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Que responderam? Jesus. E o cristianismo, que estava à margem, adulterado, modificado na sua estrutura de amor, a doutrina espírita restaurou através de fora da caridade. Não há salvação, não há vida digna, não há uma compostura ético-moral, senão através da caridade. A caridade, segundo Paulo aos Coríntios, é a mãe das virtudes, da fé, da esperança. A caridade é o bem, é o amor. É esse amor na sua expressão mais elevada. Então nós temos um período religioso, que ainda estamos vivendo, o período da fé raciocinada, porque a fé era imposta. Éramos herdeiros de uma fé tradicional, a fé dos nossos antepassados. Mas a cultura era racional, era lógica. A ciência despontava. 1857 nasce o Livro dos Espíritos. 1862, a humanidade encontra Paul Pierre Broca, o notável antropólogo que descobre o centro da palavra na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro e passa a ser centro de Broca, o centro da fala até hoje. É o momento em que a antropologia, a fisiologia, a microbiologia, a psiquiatria abandonam os cânones caracterizados pela ignorância. A física e a química separam-se como doutrinas e surgem as grandes investigações da eletricidade, os valores dos ácidos, das bases, que constituem os elementos primordiais da vida. E nós vamos ter os grandes físicos, os grandes químicos, Pierre, Marie Curie, como nós vamos ter na microbiologia, os eminentes pais dessa doutrina, que nos consegue erradicar as enfermidades terríveis que sempre visitaram a Terra. E estamos diante de uma delas, cuja sabedoria dos cientistas nos seus laboratórios vão brindar-nos uma vacina semelhante àquela que nos foi oferecida contra a raiva. A primeira vacina que salvou milhões de vidas da raiva transmitida pelos cães, particularmente, e por outros animais, quando foi apresentada a vacina antirrábica. Que coisa maravilhosa! É, portanto, neste período da ciência e da confirmação da imortalidade da alma através da investigação científica. Período religioso. Estamos todos nós de braços dados com a solidariedade neste momento, com a certeza da imortalidade da alma, dizendo àqueles que ficaram enquanto os seres queridos viajaram, dominados pela pandemia, não chore os mortos. Confie no reencontro que haverá logo mais. Lamentemos os maus vivos.
Não se deixe dominar porque a morte passou pelo seu caminho. É um fenômeno biológico inevitável, faz parte do ciclo da vida orgânica e todos nós experimentaremos esta situação. Então, neste momento de suave encantamento, procuremos viver essas emoções religiosas. E o sexto período da renovação social. Qual é o efeito desta sementeira? Quais são os resultados de eu crer em Deus? Poder dar a minha vida por outra vida. E aquele que der a sua vida por outra vida terá ganho o reino dos céus. Então, o Espiritismo está dentro do conceito filosófico. É um campo de investigação científica. Ainda hoje, nós estamos vendo em várias telas de cinema e através dos órgãos da televisão os estudos sobre a quase morte.